adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo amado do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quantos estão felizes por estarem mais um dia na presença do Senhor? Diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga: seja bem-vindo. Olha o que está atrás, na frente. Diga a Ele que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. Que em nome de Jesus todo levante do diabo venha cair por terra na sua vida, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer. Te agradecer, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua casa, estarmos na Tua presença, para louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor que invade os nossos corações, pelo Teu amor, ó Pai, sobre cada um aqui, cada um que está assistindo este culto. Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, venha se fazer presente, venha manifestar os Teus sinais aqui nesta noite, venha curar, libertar, transformar, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, Espírito Santo de Deus, acalma os corações, venha tirar de cada coração aflito toda angústia, venha trazer alegria, paz, consolo, ânimo. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que a alegria do Senhor é a sua força, e todo levante, todo ataque não vai ser mais poderoso que o nosso Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aplauda mais forte e diga assim: a alegria do Senhor é a minha força. Presença só traz alegria.
Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aí do seu lugar comece a engrandecer o nome dEle. Comece a declarar palavras de amor ao Senhor. Diga a Ele, Senhor, até que o Senhor venha, eu estarei aqui. Eu não vou desistir. Incessantemente eu te buscarei. Incessantemente eu te buscarei. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, Ele continua sendo o mesmo. como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Você pode pedir a Ele? Vem, vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Aleluia! E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus.
Senhor venha, aguente firme. Porque no final receberemos a coroa da vida. Estaremos com nosso Jesus, com as vestes brancas. Então não desista não. Não desista não. Até que o Senhor venha. Aguente firme o processo. Aguente firme o processo. Porque o diabo vai se levantar, mas ele não é maior que o nosso Deus, amém? Então vamos cantar mais uma vez até que o Senhor venha. Mas de todo o nosso coração, como se fosse a nossa oração desta noite. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aplauda o Senhor. Aleluia. Até que o Senhor venha, nós iremos clamar, mas também nós iremos adorar. Existem canções que elas são muito especiais, que elas compõem a trilha sonora da nossa vida com o Senhor. E eu costumo dizer que essa é uma das músicas que faz parte da minha trilha sonora com Deus. Então eu gostaria que nessa noite você fechasse os seus olhos aí e não cantasse apenas por cantar apenas, mas que você entregasse a sua oferta, que você entregasse tudo que você tem para o Senhor nesse momento, para o Senhor Jesus. Ele já está aqui. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, sim, Senhor, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará, teu reino não passará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do
Ele te maravilhar nessa noite. Tu és muito mais, Senhor. Ó Santo Deus, quebra o vaso. Eu quebro, eu entrego tudo. Maravilhar, ó Santo Deus. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Estamos aqui, Senhor. Vem nos maravilhar. Vem nos surpreender, meu Pai. Oh, que nesse momento você aí de olhos fechados começa a pensar no cuidado de Deus aí. Você já parou para pensar que você está de pé hoje porque Ele cuidou de você até aqui? Oh, obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado, pelo amor sendo ministrado a mim, Senhor. Oh, se derrame na presença do Senhor. Tira os seus olhos de nós que estamos aqui, dos ministros. Nós não temos nada a te oferecer, mas há um Deus que te trouxe aqui neste lugar. E Ele quer te surpreender. Ele quer te tocar. Ele quer falar com você nessa noite. Se ainda existe algum peso, algum fardo que está sendo muito pesado demais para você, hoje nós queremos ministrar isso, uma leveza no Espírito Santo, diante dessa presença tão poderosa que te cura e te liberta. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui. Deixa fluir o rio de Deus, o rio que te cura, o rio que te sara, o rio que te toca, o rio que flui do trono de Deus. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar em você. Beba do rio de Deus hoje. Permita que essas águas entrem dentro de você e te limpem de dentro para fora, tirando toda angústia de dentro de você, toda tristeza acumulada, todas as expectativas frustradas. Permita que o rio de Deus te cure. Oh, deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Corra para o seu Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda. Você não está sozinho. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços
seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me... Ele não te deixa, Ele não te deixa. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, creia nisso, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te livra, Ele te protege, Ele te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu lugar, é o meu lugar. Em teus braços em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Não tem como fugir. Aleluia. Recaio em tua graça, recaio de novo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei só Ele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanse no Senhor. Em teus braços confie mais no seu Pai. Em Deus braços. Aleluia, obrigada, Senhor. Porque independente do que nós vivemos essa semana, o Senhor sabe, o Senhor conhece das nossas fragilidades, de tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. O Senhor sabe, Senhor, de tudo que passa dentro de nós. Nós resolvemos deixar tudo isso de lado para estar aqui hoje, te honrando, te entregando. Às vezes 1% do que a gente ainda tem aqui dentro. Mas nós sabemos que isso é o suficiente para o Senhor nos tocar. Isso é suficiente para o Senhor trazer o refrigério para nossa alma, o descanso para nossa mente. Obrigada, Senhor, porque este culto, ele está sendo especial para mim. Oh, meu irmão, comece a agradecer a Deus aí onde você está, porque esse culto é para você. Você está aqui, você não está aqui somente para ouvir uma palavra qualquer, mas você está aqui para ser ministrado pelo Senhor. Ele te trouxe aqui porque você é importante e você é especial para Ele. Amém? Será que nós podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia! E nesse mesmo espírito de muito refrigério, de muita paz, de muita alegria, nós vamos aqui fazer o nosso decreto 2025, amém? Amém, igreja? Nós estamos aqui sedentos por mais de Deus e sabemos que esse ano é o ano do reino de Deus, onde nós vamos levar o Senhor para os lugares escuros, onde nós vamos ministrar a vida das pessoas a respeito daquilo que Jesus ministra a nós. E eu creio que é só o começo, amém? Então vamos declarar, diga assim comigo: como igreja de Cristo na terra, nesta noite, nós fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para
o ano do reino, numa só voz, nós anunciamos para que todos possam ouvir. Agora nós vamos falar bem alto, tá? É chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que vai mudar e transformar as nossas vidas. Nós cremos numa unção de salvação, de cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho do Senhor. Nós neste momento chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo no nosso meio. Declaramos que pelos olhos da fé somos mais que vencedores sobre todos os problemas, todas as dificuldades e lutas. No ano do reino, nós iremos andar na presença de Deus, dependendo do seu Espírito, para viver em obediência, retidão e justiça. Nós vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar do nosso Deus e Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Iremos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Aleluia! Pode dar um aleluia aí, hein? Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Nós vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Em nome de Jesus, que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas, paralisadas no nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Vai se cobrindo aí. E o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Dê glória a Deus aí. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no reino de Deus o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra, toda glória para todos sempre. Amém. Celebre ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O último slide.
Bom, quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando hoje pela primeira vez, para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero pedir para você que ainda não fez seu check-in, que você possa fazer seu check-in na entrada, lá no nosso canal, nossa página do Igreja da Fé Cristã. Quero pedir também para que vocês nos sigam na nossa página do Facebook e na nossa rede social, Igreja da Fé Cristã. Lá temos nossas fotos, nossos vídeos, que vocês possam curtir, comentar e compartilhar para que vocês possam estar por dentro das nossas programações. Amém? Temos o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã, onde temos as nossas ministrações, os nossos pastores aqui da nossa igreja, do nosso pastor e dos pastores de fora também. Quarta-feira que vem vai voltar às nossas células, então você que não tem uma célula ainda, que quer participar, que vocês possam conversar com os nossos líderes da nossa igreja, com os nossos pastores também, amém? Segunda-feira teremos a nossa reunião de pastores e líderes das células às 8 horas, então que os líderes e pastores possam vir. Os nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras às 8 horas e domingo às 7 horas. Um bom culto, que Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite, igreja. Que a paz seja contigo. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós queremos te engrandecer nesta noite e sempre pelos teus feitos nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos nesta noite rasgar o nosso coração, abrir a nossa mente e nos desnudar diante de ti, Pai, para que a tua palavra seja penetrante como espada, como diz na tua palavra, e alcance o nosso coração, o objetivo, o propósito pela qual ela foi enviada. Alcance aquele que está nos seus lares, nos assistindo, que essa palavra seja verdadeira no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava ali atrás agora, aguardando um pouquinho ali, quando subi aqui, e Deus ministrando ao coração, né? Porque muitas vezes a gente chega ansioso por algo na igreja, né? E esse ano é o ano que Deus está preparando para mim e para você algo sobrenatural. Entende isso? Aí nós acabamos de ouvir o decreto e lá diz que haverá prosperidade no meio do arraial. Imagina isso? Uma igreja próspera, abençoada. Uma igreja, sabe, que não anda mendigando, não ando aproveitando das migalhas que caem, mas sim das promessas de Deus que está na palavra. Isso nós devemos entender, porque muitas vezes nós vamos lá para Tiago, somos apenas ouvinte, não somos praticante. E o reino de Deus é envolvido, sabe, em obediência. A partir do momento que nós formos obedientes, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é um Deus que mente, nem se arrependa daquilo que Ele nos disse. Então por que nós ainda não estamos vivendo o melhor de Deus? Está faltando algo ainda para nós entendermos. Nós vamos aprender junto essa noite. E uma das passagens mais lindas da Bíblia é quando nós olhamos para Abraão e Ló. Eles saem, tio e sobrinho, e eles chegam num local, e lá naquele local houve um desentendimento entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Então eles decidem se separarem. Aí Abraão ainda dá a primícia a Ló. Fala, escolhe o local que você quer. Ou se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele olhou para quê? Para a abundância. Não olhou para a promessa de Deus, olhou para a abundância daquele local que havia. E ele escolheu a melhor parte. E no final da história, quem que foi próspero? Abraão. Se nós formos olhar na palavra lá, Abraão teve não sei quantos mil camelos, jumento, boi, Por quê? Ele foi obediente. Ele sabia em quem ele cria. Na promessa de Deus.
que era para a vida dele. E a partir do momento que nós começamos a olhar para a palavra e entendermos qual é a promessa de Deus para a minha e para a sua vida, algo sobrenatural vai acontecer. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí e fala assim: olha, nós vamos ver junto o sobrenatural de Deus no meio da nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Vamos estar juntos, né? Glória a Deus. Abre para nós Isaías 1,19 na NVI, por favor. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Até aí. Nota nessa primeira frase aí, ó. Se você estiver disposto a obedecer, comerá o melhor dessa terra. Melhor. Né? Se a Bíblia fala que nós vamos comer o melhor da terra se formos obedientes, né? Então, às vezes, nós ainda não chegamos no melhor, porque ela diz que vamos comer o melhor, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo achando que está tudo maravilha, mas ainda não é o melhor, porque lá diz que vai comer o melhor, né? Então, se eu acho que está tudo bem, as minhas contas pagas, se eu acho que está tudo bem, nós estamos com saúde, se eu acho que está tudo bem, né, sobrou um dinheirinho, né? Mas Deus diz que ainda há algo melhor ainda. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Abençoado é aquele que cuida do órfão e da viúva, né? Dos necessitados. Então, quando nós entramos na promessa de Deus para tomarmos posse da bênção, está incluindo tudo isso. Você comerá o melhor dessa terra e vai viver para dar, emprestar e não tomar nada emprestado. Para cuidar do órfão e da viúva, porque enquanto você cuida da casa de Deus, cuida do órfão e da viúva, dos necessitados, dos enfermos, Deus vai te abençoar, que você não vai chegar nem imaginar o quanto. E é isso que o nosso decreto deste ano fala, da prosperidade, do justo, né? Das bênçãos, da promessa, do ano aceitável do Senhor no meio do arraial de Deus. Amém? E a Bíblia diz também lá em Hebreus 10, 23, que Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz que o Senhor ama a prosperidade dos seus filhos, dos seus servos. Quem aqui é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus. E nós queremos viver isso. Na terça-feira nós estivemos na casa do Marcos, da Simone, reunimos a família para um momento muito legal, né? E a gente estava discutindo a respeito disso tudo, porque muitas vezes a gente quer viver algo melhor da parte de Deus, mas nós estamos falhando em alguns aspectos. E foi um ajuste de posicionamento, um ajuste de, um alinhamento, para que a gente não fique mais perecendo, vivendo dentro da igreja e não aproveitando das benesses do Senhor. Você consegue entender isso? A gente está aqui dizendo que é filho de Deus, mas nós não estamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. E o diabo nos ilude e nos cega para acharmos que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque uma das a maior alegria de Deus é ver os seus filhos bem, certo? E a Bíblia diz que quando nós formos prósperos, abençoados, o nome dele será glorificado. Não há outro sentido de nós estarmos aqui, a não seja para glorificar o nome do Senhor, né? Se eu chegar aqui, se você chegar aqui abençoado, quem vai ser engrandecido? O nome de Deus. E tudo que ele faz é para que o nome dele seja glorificado. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é por isso. É porque ele quer o nome dele glorificado. É isso?
Então chegou o tempo de andarmos em novidade de vida, né? E muitas vezes a gente também não alcança as nossas bênçãos, por quê? Por causa da nossa pressa, né? Por causa da nossa, sabe, preocupação, ansiedade, por causa dos nossos medos, dos nossos traumas. Quantos aqui deixam de viver a vontade de Deus com medo de encarar aquilo que Deus te prometeu? Eu já tive esse medo. Lá no início, quando a gente começou com a empresa, a gente estava passando necessidades, mas Deus fez uma promessa para nós. Dá medo de ir adiante. Mas aí, como que você vai viver o melhor de Deus se você não tiver perseverança, luta, vontade, sabe? E crer, assim como Deus falou para Abraão, sai do meio da sua parentela. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Então Deus promete e Deus diz para você nessa noite, sabe? Não tenha medo, eu sou contigo. Aonde você for, eu irei. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu abençoarei. Sabe? Uma coisa que nós temos que aprender é ser profeta no meio do caos. Se você olhar para a Bíblia, os profetas de Deus, eles faziam o quê? Eles foram levantados para profetizar no meio do caos, do deserto, daquilo que era impossível. Imagine se chegar para você hoje e falar assim, ó, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Então, olha, é nós nos levantarmos e dizer assim, olha, falta, necessidade debaixo dos meus pés. Pobreza debaixo dos meus pés. Enfermidade debaixo dos meus pés. E eu verei as maravilhas, eu cantarei os louvores a Deus, por tudo que Ele já fez até aqui, por o que Ele ainda vai fazer, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Então é um tempo de renovo para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso trabalho. É um tempo da gente parar e atentar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, para que, sabe, se cumpra o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Você que está em casa, sabe, se dispõe a tirar tempos para agradecer, para louvar, até mesmo nós que estamos aqui também, sabe, porque a palavra de Deus diz que Deus, um coração contrito, Deus não resiste. Então, sabe, coloque a sua vida financeira diante do altar de Deus, coloque a sua família diante do altar de Deus, sabe. Nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, sabe, um tempo de graça, de favor de Deus. Porque até aqui o Senhor não tem nos deixado nos envergonhar. O Senhor tem cuidado do aluguel, o Senhor tem cuidado de todas as situações, dos funcionários, dos animais. O Senhor tem nos ajudado em todas. E o pastor tem subido aqui, e os pastores que sobem aqui sempre falam a respeito disso, do novo tempo para a nossa igreja e para as nossas vidas. Eu não sei se vai ser esse mês, se é o mês que vem, se é o ano que vem, mas Deus prometeu e Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que você é abençoado, você é abençoado. Amém? Toma posse nessa noite, levanta a sua mão, peça um envelope, vamos ser praticantes, vamos ser pessoas que cuidam do reino de Deus, porque quando você cuida do reino de Deus, Deus cuida da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Amém? Nós temos o nosso Pix em tela, número do nosso Pix, telão, né? Fique à vontade, você que está em casa também, quiser fazer sua oferta através do Pix, temos ali 01 014 097, 1000 ao contrário, 54, tá? Repetindo mais uma vez, 01 014 097, 1000 ao contrário, 54, é o nosso Pix da nossa igreja. Temos a maquininha também, se você quiser fazer a sua oferta na máquina. Deus abençoe. Mas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Estenda suas mãos para a oferta. Pai querido, nós queremos te engrandecer, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus verdadeiro, Pai. O Deus que nos levanta, nos coloca de pé todo dia, para irmos adiante e glorificar o Teu nome. Estão aqui, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, a congregação, Senhor, reunida em Teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, que a Tua graça se estabeleça sobre a vida de cada filho e filha Tua aqui nessa noite, Pai. E aqueles que estão nos seus lares também, Pai. Que os Teus propósitos se cumpram, Senhor, que eles vejam o sobrenatural acontecendo em suas vidas, Pai. Abre as janelas do céu e derrama da chuva serôdia, Senhor, sobre cada um, Senhor. E então nós veremos a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja 100% dizimista e ofertante, que ama a Tua casa, que ama o Teu reino, Senhor. E não para as coisas materiais, Senhor, mas pela Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? A glória e a paz. Todos estão bem? Vencemos mais uma semana? Glória a Deus. Estamos aqui, isso significa que quem governa a nossa vida é o Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão em casa nos assistindo, sejam bem-vindos. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Quem crê assim diz um amém bem forte aí. Amém. Não há lugar melhor da gente estar. Nós temos aprendido desde o início desse ano que é chegado no meio de nós o reino de Deus. E é chegado, nós cremos nisso. Chegou a nossa vez de reinar em vida. Como o pastor Everaldo acabou de dizer, é hora da gente receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? É chegado no nosso meio o reino de Deus. Se isso é uma verdade para você, você sabe o que isso significa? Que chegou no meio de nós o reino de Deus? E nós temos estudado, desde o início desse ano, como eu disse, o capítulo 10 de Lucas. Neste capítulo, Jesus instrui os 70. O que ele deve fazer, o que eles devem fazer para ir e pregar o evangelho. Eles foram treinados até aquele momento, e deste momento em diante, Jesus está falando, agora é com vocês. Vão lá e anunciem. E aí eles ficaram preocupados. Nossa, o que nós vamos fazer? Daí Jesus disse assim, ó, não leva nada. Não leva nada, vocês não vão precisar. E onde vocês forem, na cidade que vocês chegarem, não para conversar com ninguém, vá direto para onde vocês têm que ir. E quando você chegar ali, você cura os enfermos que houver ali naquela cidade. E diz, é chegado no meio de vós o reino de Deus.
que ele pediu para fazer primeiro? Para mostrar. Mostre que o reino de Deus chegou com cura. Amém? Projeta para a gente, por favor. Lucas 10, 9. NTLH, tradução. Eu vou usar essa agora, a NTLH. Mas depois eu vou mudando, porque essa tradução é uma linguagem nova. Então, alguns versículos, eles ficam melhor na outra tradução. Dá para a gente entender melhor. Amém? Essa mensagem nos convida a reconhecer a presença ativa de Deus e a agir como agentes da sua mensagem de cura e esperança. Foi isso que Jesus disse para os 70. Eu quero que vocês passem uma mensagem de cura e esperança. Amém? Diz assim a palavra de Deus: curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Assim como os 70, nós temos a missão de ir e pregar o evangelho, anunciando que o reino de Deus chegou. E essa mensagem deve ser evidenciada com poder, sinais e prodígios. Se nós cremos que o reino de Deus chegou no nosso meio, não pode ficar só em nós. Nós temos que sair, assim como os 70, e anunciar para que outras pessoas também vejam, sintam, vivam o reino de Deus, assim como nós vamos viver. E dessa forma, glorifique o nome do Senhor. Curar os enfermos é um sinal visível da ação de Deus. A cura simboliza não apenas restauração física, mas também a restauração espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo. No momento em que você perceber a cura do seu corpo, você vai perceber a cura do seu interior, do seu espiritual, que naquela época já estava muito desgastadas por causa dos religiosos daquela época. Eles já não estavam tão crentes no Deus que eles serviam. Eles estavam duvidosos. Foi por isso que Jesus disse: vai, anuncie, é chegado no meio de vós o reino de Deus. Todos deveriam estar cientes de que por chegar o reino de Deus, milagres e maravilhas aconteceriam. Então, a partir daquele momento, eles viveriam o melhor do Senhor. Eles voltariam a ver os sinais e prodígios. Aqueles que outrora eles só liam, porque os antigos declaravam tudo o que tinha acontecido no Egito quando eles saíram, tudo o que aconteceu no deserto quando eles estavam atravessando, como eles conquistaram a terra prometida. A partir desse momento, eles viveriam isso novamente. Projeta para a gente, por favor, Lucas 17, 21. Diz assim: ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não está em algo, em alguém, está dentro de nós. Quando Jesus disse isso, era para que as pessoas soubessem, o reino de Deus chegou. Ele voltou para dentro de vocês. Ele está aí, porque Jesus havia chegado. Ele havia vindo e ele veio para proclamar que o reino de Deus chegou. Dizer que o reino de Deus está dentro de nós é afirmar o domínio soberano de Deus sobre nossas vidas, onde sua vontade é cumprida. Então, quando nós dizemos que é chegado o reino de Deus no meio de nós, nós declaramos que agora quem domina a nossa vida é Deus. A vontade soberana dele toma conta de todo o nosso ser. E é assim que a gente vive a partir de agora. Não é apenas um reino físico ou futuro, mas também uma realidade espiritual presente na vida daqueles que o conhecem como rei. O reino é espiritual e se revela no coração das pessoas
Como Jesus havia chegado, o reino de Deus chegou e está acessível a todas as pessoas que aceitam sua mensagem e vivem segundo os seus princípios. Então esse reino está acessível a todos nós. Todos podem ter ele dentro de você. Todos nós podemos ter ele dentro de nós, desde que nós aceitemos a mensagem de Jesus e vivemos segundo o seu princípio. Por isso nós devemos espalhar estas mensagens. Nós devemos ir e pregar o evangelho, para que outros também tenham o reino dentro de si e vivam as maravilhas que nós vamos viver. Amém? Dizer que o reino de Deus chegou até nós é saber que, além da cura do corpo, há a cura espiritual. O que transforma todo o nosso ser é ter ciência de que o impossível acontece. E por conhecer esta verdade, devemos ter um coração grato a Deus. Como nós reconhecemos que isto é verdade, o que Jesus está pregando, o que Deus deixou escrito, é verdade. Nós devemos ter um coração grato a Deus por tudo que Ele fez e ainda fará no nosso meio. Por nós dizermos que o reino de Deus está dentro de nós e isso revelar que o domínio soberano de Deus está sobre a nossa vida, nós devemos ser gratos a Ele. O pastor Ney, na sexta-feira, ele pregou aqui, ele falou que 3 palavras mudaram a vida deles. Vocês lembram qual foram essas 3 palavras? Vocês lembram? Amor, perdão e cura. A essas 3, eu peço para que vocês acrescentem mais 2, que elas vão fazer toda a diferença na nossa vida também, que é a fé e a gratidão. Em tudo que nós fizermos, tenham fé que vai ser cumprido e já agradeçam, porque Deus já te deu tudo aquilo que Ele prometeu. As bênçãos já são nossas. Ele disse, vocês já foram, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. O que nos resta é tomar posse. E como nós estamos cientes disso, o nosso coração deve ser grato. Projeta para mim, por favor. Abacuque 3, nós vamos ler do 17 ao 19. Eu gosto muito dessa passagem. Eu já ministrei para vocês em finanças. Eu gosto demais dessa passagem. Ela revela bem a fé do profeta aí. Uma fé que nós devemos ter. Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não produza frutas e a parreira não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como a de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Em outra tradução diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Será que a gente é capaz de ter essa fé? Quando tudo vai mal, quando estamos passando no deserto? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos trazer isso para nós. Eu estou desempregado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Eu não tenho como pagar meu aluguel. Meu armário está vazio. Eu não tenho nada. Vai chegar a conta de água, vai chegar a conta de luz. Todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. É isso que o profeta está dizendo. É isso que ele está passando, porque falando aqui, parece distante de nós, não parece? Isso aqui, para a gente, o que ele está passando ali, é a mesma coisa que nós passaríamos se estivéssemos desempregados, não tendo quando pagar o nosso aluguel. Mas ele escolheu adorar ao Senhor, exaltar o Deus da sua salvação.
E por que ele fez isso? Apesar de tudo, o profeta escolhe confiar em Deus e encontrar alegria nele, pois reconhece que a sua esperança não está nas circunstâncias, mas em Deus, o Deus da minha salvação. O que a gente vive não é aquilo, é um momento, ele vai passar. Nós sabemos disso. Tudo na vida da gente passa, não é? Hoje nós estamos no deserto, daqui a pouco nós estamos contando para alguém aquilo que nós passamos. Falando, puxa vida, eu passei por aquilo. E como você passa? Como que a gente passa por esse deserto é que faz toda a diferença. Nós passamos glorificando a Deus ou nós passamos choramingando? Este versículo nos ensina sobre fé e confiança em Deus, mesmo em meio a crise e dificuldade. É um convite a encontrar alegria e força em Deus, independentemente das circunstâncias externas, pois Ele é a fonte de segurança e salvação. Devemos nos lembrar que a verdadeira alegria e paz não depende das coisas materiais, mas de um relacionamento firme com Deus. A nossa paz não depende do que a gente tem, mas sim em quem a gente confia. Porque se você confiar em coisas, quando elas faltarem, você vai se desesperar. Nós vamos nos desesperar. Mas se nós confiarmos no nosso Deus, então aí a gente nunca vai sentir falta de nada, porque Ele nunca vai faltar. As coisas podem ser escassas, mas Deus não. O amor dele por nós é infinito. Ele nos amou primeiro, a palavra nos diz. Não pense que você está aqui porque você quis vir. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso se a gente pensar dessa forma. Pensar assim, não fui eu que quis vir aqui hoje. Não, você já foi escolhido. Você já era escolhido. Deus, quando te criou, Ele já fez toda a sua história. E a sua história não é de derrota, é de vitória. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Tem aquele louvor que a gente ouve que fala assim, eu passo pela prova dando glória a Deus. A gente cantar é bonito, né? Passar dando glória a Deus, são poucos. E isso é uma realidade na nossa vida, irmãos. Não se entristeça e fala, ixi, eu não passei dando glória a Deus. Aprenda, a partir de hoje, a passar dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque, como eu disse, vai passar. Qualquer circunstância na sua vida vai passar. Se você passa dando glória a Deus, você subiu um degrau na fé. A sua fé aumentou. Quando vier aquela situação, você vai tirar de letra, você vai falar assim, não, eu já passei por isso. Eu passo dando glória a Deus. Se você passar choramingando, lastimando, murmurando, vai passar também. Só que você ficou no mesmo lugar. Você não saiu dali. E aí, quando essa circunstância voltar, você vai chorar de novo. Você vai se lamentar. Você vai dizer, onde está Deus que não me ajuda? Só que Ele está ali. As lutas são para nos fortalecer. As lutas nos tornam mais fortes. É só assim que Deus nos treina. É assim que Ele torna a gente capaz de enfrentar circunstâncias cada vez maiores. E a gente ir subindo degrau por degrau na nossa fé. Amém? Se a gente abrir lá em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em outra tradução diz, a tua fé é pequena. Não é que você não possa ter medo. Nós vamos sentir medo. Aí a gente lembra que a gente tem um Deus. O medo não te domina. Não é que a gente não vai ficar cansado, às vezes desanimado. É que a gente lembra que tem um Deus. E aí o desânimo não te domina. As circunstâncias não podem nos desanimar. Não significa que não vem um certo desânimo. Não pode te dominar. Você tem que estar ciente, nós temos que estar ciente dos Deus que servimos. Nós devemos conhecer esse Deus. É só assim que a gente pode dar a Ele o domínio soberano sobre a nossa vida.
E aí a gente declara que o reino de Deus chegou no nosso meio. Em Hebreus, põe pra gente, 11:6. Diz assim a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa o que os buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas como assim? É lógico que eu creio que Deus existe. Será? Será que a gente crê realmente que Ele existe? Porque ter fé e crer que Deus existe é bem diferente, gente. Às vezes a gente fala que tem fé, né? Ou que Deus existe e é um Deus muito distante de nós. Deus não está distante. Deus está bem próximo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o fundamento do relacionamento com Deus. Ela não se trata apenas de acreditar na sua existência, mas de confiar plenamente nele e no seu caráter. Isso é fé. Sem fé, não há como termos um relacionamento com Deus. Mas ter a fé não é só acreditar, é ter ciência de quem Deus é e acreditar no caráter dele. O que diz a palavra sobre o meu Deus? Que Ele nunca me deixará e nunca me desamparará. Então, se eu creio nisso, por que eu vou me preocupar com as coisas que estão me faltando? Se eu ainda duvido, é porque eu ainda não acredito plenamente no meu Deus. Eu não acredito nele. Eu não tenho um relacionamento com Ele. A minha fé é fraca. Para nos aproximarmos de Deus, é indispensável termos um coração cheio de confiança e reverência, sabendo que Ele é real e ativo em nossas vidas. É um Deus real, e Ele não está só olhando de lá, você passando pelas suas lutas. Olha lá meu filho, olha lá, cadê a Bárbara? Minha filha Bárbara está passando por essa dificuldade, e está lá só olhando. Não. Deus é ativo na nossa vida, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Ele não está ali só de espectador. Será que ele vem? Será que a Bárbara vence agora ou a Bárbara perde? Ele já sabe que nós somos mais que vencedores. Ele só quer saber como você vai passar por isso. Mas Ele sabe que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É por isso que Ele mandou Cristo. Ele falou: de agora em diante você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é isso que diz a palavra? A fé começa com a convicção de que Deus é real. Primeira coisa, nossa fé: Deus é real. Ele é real. Assim como eu, como vocês que estão aí, Deus está aqui também. Ele é real. Ele não é uma coisa que abstrata, uma fumaça. Não, Ele é real. Por isso que a gente conversa com Ele. Porque você então pensou quanto você é louco? Eu sou louca? Porque eu estou conversando, mas não creio que Ele é real? Que Ele está aqui comigo? Então estou doida, né? Estou falando com quem? Eu lembro quando eu tinha uns 8 anos, eu nem sabia direito sobre Deus. Mas eu estava brincando e conversando o tempo todo com os meus brinquedos. E eu estava conversando como se estivesse alguém comigo. E estava, lógico que estava, sempre esteve. Aí minha mãe veio e ela perguntou: com quem que você está falando? Eu falei: eu estou falando com Deus. Não tinha ninguém para eu brincar, irmãos. Então eu estava brincando e conversando com Deus. E aí ela falou: mas você precisa conversar alto assim? Ela estava fazendo outra coisa e provavelmente eu estava atrapalhando, né? Mas assim, eu acho que ela ficou tocada por eu dizer que estava conversando com Deus, que nem chamou minha atenção, né? Mas é o que a gente faz, não é? Eu estava na rua outro dia e eu vou conversando com Deus. Se eu estiver ainda meio fora de mim, eu falo alto e eu vou conversando, né? E aí eu vou conversando e de cabeça baixa, e vinha vindo alguém de frente comigo olhando, aí eu...
tô cantando, eu não tô falando sozinha. Por quê, gente? A gente às vezes se pega assim, não se pega? Falando com Deus. Eu falo com Deus o tempo todo. E muitas vezes, às vezes a gente tá e todo mundo tá olhando. Então a gente ele não vai crer que você tá falando com Deus, né? Vai achar que você tá louco. Mas crer que Deus existe é você conversar com Ele o tempo todo na sua dificuldade. Você tem que falar para Ele, Ele está ali, Ele é ativo. Nós acabamos de aprender isso. Deus é real, soberano e presente. É mais que uma crença intelectual. É um conhecimento vivencial da sua existência. É viver isso. É ter certeza da sua presença. É viver, não é só na cabeça. Eu creio que Deus existe. Não, viva essa crença. Deixa cair no seu coração. Deus promete abençoar e recompensar os que o buscam com sinceridade. Essa recompensa não se limita a bens materiais, mas inclui paz, direção, força e, acima de tudo, um relacionamento profundo com Ele. Ele ainda promete para a gente que quando a gente o buscar com sinceridade, que Ele vai nos recompensar por isso. Mas essa recompensa para a gente, no nosso intelecto, fica só como bens material. E nós esquecemos do mais importante, que é um relacionamento com Ele. Um relacionamento profundo. A palavra de Deus diz que Deus quer se revelar a nós. Para que Ele se revele, a gente precisa ter esse relacionamento profundo com Ele. A gente precisa crer que Ele existe. Precisamos ter essa certeza. E a fé e a gratidão, elas caminham juntas, como eu falei para vocês. Não tem como você dizer que tem fé sem ser grato. O que é a fé, irmãos? O que ela é? Ela é crer nas coisas que não são, como se já fossem. Não é isso? Eu creio que já é. E se eu creio que já é, eu agradeço. Eu sou grata. O tamanho da sua gratidão demonstra o tanto que você tem de fé. Porque se você está crendo que você recebeu, você tem que agradecer. Não é a Rose me dá alguma coisa e eu falo, puxa Rose, eu sabia que você ia me dar. Só. Não sou grata pelo que eu recebi? Ou a Rose me diz assim, eu vou te dar tal coisa. Beleza, eu creio que você vai me dar. Nem falo, obrigado Rose, eu precisava muito. Não. Qual é o tamanho da nossa fé? É o tamanho da nossa gratidão com Deus. Deus promete abençoar e recompensar. Desculpa, deixa eu ver se é esse. Buscar a Deus é um ato de fé. Acreditar que Ele existe é o primeiro passo. Mas é essencial confiar que Ele responde às orações e recompensa aqueles que o buscam com dedicação e sinceridade. Deus nos convida a ter um relacionamento ativo com Ele, sabendo que Ele é fiel em cumprir suas promessas. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E Ele está te convidando em todos os cultos a ter um relacionamento profundo com Ele. Em cada palavra que a gente ouve, em cada ministração, cada ensinamento que é dado desse altar, quando você lê a Bíblia, Deus está te convidando a ter um relacionamento com Ele ativo, em que Ele Ele é presente na sua vida, Ele é soberano na sua vida, na minha vida. Ele tem que ser soberano na nossa vida. A gratidão é uma atitude de reconhecimento e apreço a Deus por sua bondade, graça, provisão e cuidado. É compreender a grandeza de Deus e de suas bênçãos, tanto espiritual como materiais. A gratidão reflete uma vida de fé e dependência de Deus. Quando você é grato, como eu já disse, isso reflete o tamanho da sua fé e o quanto você depende de Deus.
A gratidão é essencial para entrar na presença de Deus e reconhecer sua bondade. Coloca pra gente, por favor, Salmo 11:4. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, render-lhe graças e bendizei o nome. Toda vez que você vier à presença do Senhor, antes de você querer pedir, entra na sua presença com gratidão. Entra com louvor, entra animado, entra alegre. Você veio para a casa do Senhor, glória a Deus, eu cheguei mais uma vez aqui, eu tenho saúde, eu estou aqui. Quantas vezes Dona Iracema queria estar aqui e não pôde, né, Dona Iracema? A gente começa a dar muito valor. Quantas vezes eu pude estar na casa da minha mãe e eu não fui. Hoje eu não posso mais. Vai chegar um dia que você vai querer estar na presença de Deus e não vai poder. A palavra de Deus diz que dia mal vem. Vai chegar o dia em que vamos buscar e não vamos encontrar. Não espere esse dia chegar. Não esteja aqui quando ele chegar. Que a gente vá com o Senhor, amém? Que todos nós estejamos juntos lá no reino. Que tenhamos um coração grato daqui para frente. Que tenhamos a fé para demonstrar essa gratidão. Que nós saibamos que Deus é soberano na nossa vida. E o reino de Deus chegou. Amém? A gratidão não depende da circunstância, mas é uma expressão de confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. O que a gente viu agora há pouco. Mesmo em dificuldades, o profeta é grato. Ele está grato por aquilo que ele tem, que é o Deus da minha salvação. É o que importa. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Ele fará o impossível acontecer nas nossas vidas. Projeta pra gente, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça. Não importa o que estamos passando, como falamos agora há pouco. Não importa as lutas nem o deserto. Importa o Deus que servimos. Em tudo dai graça. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu vou passar. Isso aqui logo passa. Obrigado, Senhor. Eu estou curada. Eu sabia que eu ia ser curada. A Dona Iracema sempre diz isso. Ela sempre disse: eu sabia que eu seria curada. Eu sei que eu sou curada. O que nós temos, nós sabemos que já está suprido em glória por Cristo Jesus. Gratidão é a parte fundamental da oração, demonstrando reconhecimento pelo que Deus já fez e confiança no que Ele fará. Então reconheça que Deus já fez aquilo que você precisa que Ele faça. E ainda fará muito mais, porque a palavra diz que o que não ouvimos e nossos olhos nunca viram é o que o Senhor tem preparado para nós. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Já peça e já agradeça, você já recebeu. Não importa o tempo que demore, como o pastor Everaldo falou, não sei se é nesse mês que vem, se é esse ano ou o ano que vem, mas eu sei que Deus fará. E eu sou grata porque Ele fará. Jesus é um exemplo de gratidão. Ele é um exemplo para nós de gratidão. Tudo o que Ele ia fazer, o que Ele fazia primeiro? Ele agradecia. Ele multiplicou os pães, o que Ele fez? Graças te dou, Senhor. E daí Ele repartiu. Quando Ele ressuscitou um morto, o que Ele fez? Ele andando, Ele diz: obrigado, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Ele agradeceu. Já tinha acontecido? Os pães já tinham sido multiplicados? Lázaro já tinha sido ressuscitado?
Qual a diferença que Jesus mostra aqui entre nós e Ele? Porque não há, Ele diz que se nós cremos nele, coisas maiores nós faríamos, não é? A diferença, Ele já sabia. Ele já foi agradecendo pelo que Deus iria fazer. Porque Ele sabia. Ele conhece a Deus. É isso que está nos faltando. Conhecer o Deus que nós servimos. Conheça, tenha certeza de quem Ele é e do seu caráter. E de quem você é, do quem nós somos filhos. Vocês podem negar, quem tem filho, alguma coisa para o seu filho? Ele te pede, está passando por uma necessidade, ele nem precisa pedir. Você vê que ele precisa de um tênis, você já não compra? Que ele está com fome, você já não dá de comer? Nós somos maus, diz a palavra. Nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Como que Deus seria diferente? Quando Ele diz que nós somos teus filhos. Seja grato. Seja grato por aquilo que Ele já fez por nós. O que a gratidão produz? Transformação do coração. A gratidão nos ajuda a manter um coração humilde e dependente de Deus. Quando você é grato, você é humilde para receber. Você só diz, eu sei que o Senhor fará, Senhor. Não é nada pela minha força, nunca foi. Mesmo que eu lute muito, trabalhe muito, a minha vida toda me mate de trabalhar. Não adianta, quem fará é o Senhor. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Ela traz alegria e paz. Pessoas gratas são mais felizes e menos ansiosas, porque focam nas bênçãos em vez das dificuldades. O que nós temos feito, irmãos? Deus diz que já deu para nós todas as bênçãos. E nós focamos no quê? Na dificuldade em alcançá-las. Não é isso? E o que Ele diz? Já é de vocês. Peguem. Agradeçam. Tomem posse. Já são nossas. Então, pessoas gratas, elas focam nisso. Eu já recebi. A gente fica o ano todo, né, para agradecer. No final do ano a gente escuta bastante pregação sobre agradecimento, né? Até meu filho falou, mãe, no final do ano é só, né, de agradecimento. Então não espere até o final do ano. Seja grato em todos os momentos. A gratidão é o relacionamento mais profundo com Deus. É uma ponte que nos conecta a Deus, aumentando a nossa intimidade com Ele. Porque quanto mais grato você mais quer conhecer esse Deus que faz maravilhas na sua vida. Aquele que transforma o impossível, porque para Ele nada é impossível. Para nós tudo é muito difícil, mas para Ele é simples. Tudo é dele e para Ele. Gratidão é mais que uma palavra, é um estilo de vida, é reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas e expressar essa atitude por meio de palavras, ações e uma vida consagrada a Ele. Pode subir grupo de louvor. Irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu esteja passando por um deserto, eu exultarei o nome do Deus da minha salvação. Não importa pelas dificuldades que vocês estão passando, lembra, o que nós devemos lembrar sempre, tem um Deus e Ele transforma a minha realidade. Aquilo que eu acho que é verdade, para Deus não é. Porque a verdade para Ele são as bênçãos que Ele preparou para as nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé? Então seja grato sempre, em todo momento, em qualquer circunstância. Não importa o que a gente está passando, eu sei, irmãos, não é fácil. Mas a partir de hoje, vamos ter esse estilo de vida. Vamos nos determinar a ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez e ainda fará. Porque se formos ver cada situação da nossa vida, por o que a gente já passou,
a gente vai ver Deus em cada um dos momentos difíceis. Ele agindo de maneira sobrenatural. As coisas acontecendo de uma forma que a gente não esperava, que imaginava que era tão difícil. Deus fez acontecer. E a gente pensa assim, puxa, ontem eu estava assim, hoje já está tudo bem. É assim que Deus faz. Você nem percebe, mas Deus está agindo. Simone passou por umas dificuldades dessa esse tempo. Ela mesma fala, puxa vida, estava tudo bagunçado, agora de repente tudo me vai bem. Aquela mulher da Bíblia, que a Bíblia fala que ela tinha o filho dela morreu. Fala do profeta Eliseu. Eliseu prometeu um filho para ela, ela teve, era a única coisa que ela não tinha. Ele queria agradecer ela de alguma forma. Ele falou, ano que vem nessa data você vai ter um filho no colo. E ela falou, Senhor, não me prometa nada, porque ela achou que não ia receber nada. E ela recebeu, e ficou muito feliz com isso. Só que o menino, acho que tinha uns 5, 6 anos, teve um problema, e ela segurando no colo, e ele morreu. Ela colocou sobre a cama do profeta e foi atrás dele. E perguntavam para ela, o que está acontecendo? Está tudo bem? Tudo me vai bem. O filho dela estava morto. Tudo me vai bem. Quem consegue ter esse coração grato? O que ela cria? No Deus que deu o filho para ela. Ela não podia ter filho. Deus deu um filho. Ele não ia tirar. Foi isso que ela falou para o profeta. Eu não pedi nada. E Deus devolveu o filho. Pela fé que ela tinha e a gratidão no seu coração. Tudo me vai bem. Daqui em diante, que seja um estilo de vida para nós. Tudo nos vai bem. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, Fale com Deus aí no seu lugar. que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão porque não temos o coração assim, mas não temos ainda, Pai. Nós cremos que o Senhor nos ajudará a ter esse coração, que nos ajudará a ter um relacionamento profundo contigo, Pai. Então entraremos na tua presença com ações de graça daqui em diante, Pai. Nós somente te agradeceremos, porque já vemos a chuva serôdia vindo sobre as nossas vidas, já vemos as suas bênçãos, Pai. Nós já alcançamos cada uma delas, já vemos cada projeto de vida, Pai, sendo realizado aqui nessa noite. Muitos contarão os testemunhos de tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará muito mais. Nós teremos sempre um coração grato a Ti, Pai, porque sabemos e colocamos por terra toda doença, toda enfermidade, toda luta, tudo aquilo que o inimigo quer colocar como verdade na nossa vida. Nós declaramos hoje que só crer em Ti.
nas tuas verdades, Senhor, e não cremos mais na mentira que o diabo traz sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelos nossos celeiros cheios, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nós te agradecemos pela nossa família salva, nós te agradecemos e está debaixo do nosso pé, Pai. Pisamos em serpentes e escorpiões. A partir de hoje nós somos cabeça e não somos mais cauda. Nós te agradecemos por cada vitória que ainda teremos e as muitas que já tivemos e esquecemos de te agradecer, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais o que nossos ouvidos não ouviram e os nossos olhos não viram. É isso que viveremos nesse ano, Pai. Nesse ano nós reinaremos em vida. É chegado no meio de nós o reino de Deus. Nós cremos nisso, Senhor. Está dentro de nós e todo o nosso ser é dominado por Ti e vivemos as Tuas promessas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós, amém? Saia daqui hoje com essa certeza. Dá um abraço no seu irmão, vá para casa abençoado em nome do Senhor. E esperamos vocês aqui no domingo para mais um culto para a glória e honra do Senhor, onde estaremos mais uma vez engrandecendo o seu santo